Olá, meus amados irmãos, minha família espiritual. É uma alegria dividir esse momento com vocês. Então, meus amados, eu vou pedir se você pudesse compartilhar esse vídeo para que ele chegue ao conhecimento também de outras pessoas, de um raciocínio que nós vamos quero passar para você. Um raciocínio que me veio na minha mente no dia de hoje, né? Eu fiquei maravilhado com esse raciocínio. Meus amados, eu queria falar hoje com você que é pai, você que é mãe. Só com vocês dois. Com você que é pai, com você que é mãe. E eu vou falar logo, quero adiantar também, no final desse nosso raciocínio, como eu tinha prometido ainda no ano passado, que a partir deste ano eu ia denunciar os hinos da harpa cristã. Porque se existe um sistema religioso aí que não está seguindo o Evangelho de Cristo, então é de se ver que eles também não estão cantando hino a louvor ao Cristo ressuscitado. Então, por isso eu vou começar a partir de hoje denunciar os hinos que se chama harpa cristã, que de cristã só tem o nome. E se você tem uma harpa cristã aí, já vou falar qual é ele. O hino de número 12 da harpa cristã. Mas só depois da nossa palestra. Eu quero chamar a atenção de você, meu amado, minha amada, você que é pai, você que é mãe, para esta palavra, para estas pequenas palavras. E também eu quero contar uma história. No meio desse nosso raciocínio, eu quero contar uma história que podemos dizer verídica, né? Meus amados, a conversa de hoje é com você que é pai e você que é mãe. E o assunto é legalismo. Legalismo. Esse legalismo tem destruído família. Em vez de edificar, está destruindo família. É só você prestar atenção. E nós vemos até os dias de hoje, no judaísmo, os judeus são a raça de gente mais legalista do mundo. Tem os judeus e aquele turma lá de redor, os árabes. Então esse povo são um povo muito legalista. E no meio desse legalismo é que nós vemos algo absurdo, né? No meio da familiares, algo absurdo sai do meio de família legalista, sai do meio deles. E os judeus são pai desse legalismo. E depois dos judeus vem o evangelismo. Então, no meio do sistema evangélico também, porque o sistema evangélico é legalista? Porque o sistema evangélico, eles querem seguir o ritmo dos judeus. Então, o evangélico, o sistema evangélico, quer copiar tudo dos judeus. Como se os judeus não tivessem sido julgados e condenados. E isso que aconteceu no ano 70 da era de Cristo. Então, meus amados, então nós vamos tirar um pouquinho fora os judeus, no momento, para você ver o quanto de coisa errada existe. É só você fazer uma pesquisa. Existe no meio de família evangélica, né? Então, meus amados, eu quero contar, antes de nós avançar nisso aqui, eu quero contar uma história. Se essa história
ele couber uma carapuça de alguém, mas é uma mera história. É uma história, somente uma história. Eu vou contar a história de um judeu. Havia um judeu, era um homem muito bondoso. Era não, acho que ele ainda é ainda, né? Existe, não sei se existe. Existe ainda, né? Um homem muito bondoso, um homem nota 10 em bondades, mas legalista. Legalista, até porque ele é um judeu, ele era um judeu. Então, esse judeu, ele teve 6 filhas. É um judeu apresentador de televisão, né, de programa de televisão. Um homem na sua bondade, nota 10. Né? Mas a legalidade destruiu um pouco a família dele. Né? Esse judeu apresentador de televisão teve 6 filhas. Das 6 filhas, a que menos casou, já casou 2 vezes. Então, para um judeu, isso destrói a sua imagem. A imagem de um judeu. Ver as suas filhas casar e não dar certo, não deram certo com seus casamentos. Então, dessas 6 filhas que esse judeu tem, a que casou menos já casou 2 vezes, né? Então já foi um tão de cada um, né? Das 6 filhas, né? Chega para lá, que deixou esse judeu triste, né? Que deixava esse judeu triste. Cada vez que ele comentava do casamento das filhas, ele comentava com certo deboche, por ver as filhas ter casado tantas vezes já. Né? Isso nós vimos, quem assistia o programa dele via como ele falava do casamento das filhas. Ele ama as filhas. Né? Ama as filhas. Mas quando se tratava de casamento, ele falava com certo desprezo, né? Com o casamento das filhas. Mas isso não foi o bastante para quebrar o jugo desse judeu legalista, um homem de um coração gigante, mas legalista, porque ele é um judeu. Então, se isso não bastasse para destruir um pouco a imagem dele, desgastar a imagem dele, aí vem o neto. Um neto que casou oficialmente. Enquanto esse neto não tinha casado oficialmente, ele apresentava seus programas de televisão até bem, até alegre. Mas quando foi oficializado o casamento do neto com outro homem, desgastou de uma vez a imagem desse judeu, que deixou até de apresentar seus programas de televisão. Então, meus amados, estou contando isso, essa história, para você ver o quanto o legalismo estraga a vida de uma família. Porque Deus não está com esse negócio de legalismo. Nós temos eu não vou ler a Bíblia, né? Nós temos uma passagem que explica isso muito bem, deixa isso bem claro, naquela passagem de Jacó e Esaú. Esaú era o filho mais novo, o mais velho, o filho mais velho. E segundo o judaísmo, o filho mais velho é quem receberia todas as bênçãos do pai, herdeiro do pai. Mas Deus mudou essa situação. Então, em vez de Esaú, que era o mais velho, receber, quem recebeu? Jacó. Com toda a tapaçaria de Jacó, que você que é evangélico, você que lê a Bíblia, você conhece a história de Esaú e Jacó. Então, meus amados, nós vimos isso na família de quem é legalista, judeu e evangélico. Essas pessoas que querem ser santo na carne. E é preciso que você saiba que essa carne, ela nunca vai ser santa, nunca foi santo. Porque os crentes, os evangélicos, lutam com todas as armas para santificar a carne.
mas essa carne ela já foi fabricada com defeito. Porque se essa carne ela tivesse esse poder de santidade, ela queria tomar, ela ia querer tomar o lugar de Deus. Por isso que Deus já fez essa carne com defeito, né? Para ela nunca querer tomar o lugar dele. Mas essa carne, com todos os defeitos que ela tem, às vezes ela ainda quer tomar o lugar de Deus. Como nós vemos aí pastores, apóstolos, bispo, dizendo, venha que você vai ser curado, como se ele fosse Deus, né? Eu não vou me entrar nessas profundezas, porque o nosso tempo eu quero fazer um pequeno vídeo aqui. E no final ainda quero denunciar o primeiro vídeo o primeiro hino da harpa cristã. Então você conheceu a história desse judeu que legalista, tem um coração gigante, né? Um homem muito bom, mas legalista, que destruiu, por conta da sua legalidade, destruiu a sua família, que as suas filhas que nunca foi próspera nos seus casamentos, e veio o neto, acabou de dar uma rasteira nele. Então, meus amados, e quando paramos para pesquisar, a maior desordem está dentro de uma família legalista. Está dentro de uma família legalista. É filha que é prostituta, filha que é homossexual, eu não tenho nada contra. Eu preciso dizer que eu não tenho nada contra. Eu só estou contando aqui uma história, só estou contando fatos, só. Nada contra. Nada contra. Então são filhas que vira homossexual, né, sapatona. Seus filhos homens que viram gay, nascido de onde? De família legalista. Família legalista. E o que faz um adolescente, eu quero que você preste bem atenção, e o que faz um adolescente seguir nos caminhos certos? Seguir no caminho certo não é as proibições. Então o que faz seu filho, sua filha seguir no caminho certo não é proibição de legalista. O que é que faz um filho seguir no caminho certo? É a liberdade acompanhada de um diálogo contínuo. Então é isso que segura um filho homem, uma filha mulher, segura no caminho certo. Não é com proibição, é com diálogo contínuo, é com liberdade e diálogo contínuo. É isso que faz o filho seguir no caminho certo. Então, meu amado e minha amada, você que é pai, você que é mãe, se você tem uma filha adolescente, se você tem um filho adolescente, não pense, não imagine você que é com seus legalismos, que é com proibições, que você vai impedir que seu filho, a sua filha adolescente, entre por caminhos errados. Não é por aí. Não é com proibição. É com o quê? Com liberdade e um diálogo contínuo. Você precisa dizer para o seu filho, para a sua filha, você pode tudo. É isso que você precisa dizer para o seu filho, para a sua filha. Você, filho, você, filha, você pode tudo, mas não deve. Né? E tentar explicar da melhor maneira possível as dores que isso vai lhe trazer, né? Se essa pessoa, se esse adolescente fazer aquilo que não deve. Podemos tudo, mas não devemos.
Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo, tem o Espírito de Deus, ela sabe que ela pode tudo, mas ela sabe também que não deve. Então é isso, meus amados, que eu queria passar para você hoje e renovar aquela chamada de domingo. Qual é o estudo? Quem se lembra do estudo de que nós vamos entrar domingo? O Evangelho deixou de ser a verdade de Cristo. É isso que nós vamos estudar domingo. Então, meus amados, eu agora quero que você acompanhe. Eu quero vou denunciar todos os hinos da harpa cristã. Porque se os crentes, se o sistema religioso não segue o Evangelho de Cristo, é sinal que os hinos que eles cantam também não seguem a Cristo. Os hinos que eles cantam não exaltam a Cristo. Se você tiver sua harpa em mãos, eu vou pedir para você deixar ela bem cuidada aí. Então eu estou aqui em mãos com o hino da harpa cristã, o hino de número 12. De número 12. O título do hino é Vem já, pecador. Só o título do hino já está errado. Vem já, pecador. Nós não somos pecadores. Eu já estou cansado de pregar sobre isso. Nesses últimos dias aí eu preguei sobre que pecado não existe. Então nós não somos pecador. Quem era pecador? Eram os judeus que transgrediam a lei de Deus. E nós, como gentios que era e que somos, nós nunca tivemos lei. Portanto, nós não somos pecador. Mas olha o título do hino aqui. Vem já, pecador. Aí vamos continuar aqui. Aí vem, pecador, vê a luz brilhar, vê a luz brilha para ti. Pecador. Nós não somos pecador. Então é hinos que não exalta Cristo. Lá, aí continua, lá na cruz do Salvador, lá na cruz, quer dizer que não passou ainda. Então, aqui esse hino está falando de quem? De Jesus de Nazaré, ainda na sua carne. Se está lá na cruz, Jesus ainda está na sua carne. Não foi glorificado ainda. E é a letra do hino aqui, de número 12 da harpa cristã. Então, lá na cruz, então está antes da cruz. Mas a igreja de Cristo, ela foi levantada depois da cruz. Então, está errado essa letra. Com essa letra, você não vai exaltar o Cristo ressuscitado. Com essa letra, você está exaltando o homem. Acho que dá-se até o nome aqui, é louvores antropógrafo, é um nome assim, antropógrafo, que quer dizer exalta homem. Porque o hino está exaltando quem? Jesus de Nazaré, o homem, e não o Cristo ressuscitado. E como está escrito na Bíblia, que toda honra, toda glória seja dado a quem? O Cristo ressuscitado. Pois a letra está aqui, antes da cruz. Vamos continuar. Onde a vida deu, quem foi que deu a vida? Jesus. Então está falando de Jesus, do homem. Não está falando do Cristo ressuscitado. Então é um hino que está antes da cruz. E do lado seu corre sangue redentor. Então esse hino está envergonhando, porque na cruz de Jesus de Nazaré foi uma vergonha. Então quem canta esse hino está relembrando a vergonha que Jesus passou, a humilhação que ele passou. Por isso que nós não devemos cantar hinos antes da cruz, porque antes da cruz Deus só passou vergonha.
foi humilhado pelos homens, né? Deus na carne de Jesus. Então, mas se o hino está aqui na carne, falando de Jesus de Nazaré, é porque está falando antes da cruz. E hino que se exalte a Deus tem que falar depois da cruz, ressuscitado. O Cristo ressuscitado. Aí vem o corinho, aqui o coro, né? Vem já, como estais, vem já. Ele já veio no ano 70. Então está se falando de Jesus de Nazaré, ainda está dizendo para ele, vem já. Outra vergonha, que ele já veio. Ele não pode vir mais. Aí se pega uma letra, toda o que eu quero lembrar também para você, toda música, todo hino, toda música, se não for acompanhada pelos instrumentos musicais, o hino, a música, não tem quase sentido. Então o que é que acontece? Aí eles pegam essa letra errada aqui, as pessoas já nem sequer entendem, ainda põe mais o que? O som. Então, pega o instrumento musical, já põe lá naquelas alturas, que é para dar emoções nas pessoas. Aí, com a emoção, meus amados, com a emoção ativada, desativa o raciocínio. Quando você ativa as suas emoções, desativa o raciocínio. Ninguém consegue raciocinar com as emoções ativadas. Então é o que está aqui. A letra do hino toda errada aqui, ó. Aí eles misturam com os instrumentos. Aí vem agora Salvador. Primeiro que Jesus foi o Salvador dos judeus, não foi nosso. E vem agora. Como vem agora se ele já veio? No ano 70. Isso está registrado. Ninguém pode dizer que isso não é verdade, porque está registrado. Assim como está registrado que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil no ano de 1500. Assim está registrado a volta de Jesus nos registros dos livros de Israel. Então está aqui, vem agora, outra vergonha, vem agora. Sua vida deu. Falando de quem? Quem deu? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, nós temos que reconhecer que ele foi um grande profeta, foi um grande homem, um grande profeta, pagou pelo preço dos pecados dos judeus e não nosso. Foi um grande profeta, mas ele nunca foi Deus, foi o Filho de Deus. Jesus de Nazaré, a sua carne era o Filho de Deus, não era Deus, estava Filho de Deus com autoridade, com autorização de Deus para fazer tudo, né? E isso se venceu no ano 70, tinha um tempo e venceu. Aí diz mais aqui o hino aqui, não demores, vem já, não demores, vem já. Como vem já se ele já veio? Então já está chamando Jesus de mentiroso aqui de novo, porque quem prometeu vir foi Jesus, não foi o Cristo ressuscitado, foi Jesus, e ele veio no ano 70. Então estão negredindo a volta de Jesus aqui. Aí tem a parte 2, na escuridão do jardim orou. Na escuridão do jardim orou. Tão aflito, meu Senhor, o meu Senhor Jesus de Nazaré foi o Senhor no reinado dele, que durou até o ano 70. O reinado de Jesus de Nazaré durou até o ano 70. De lá para cá, quem é o nosso Senhor? Então, enquanto Jesus de Nazaré estava no seu reinado, de toda a autorização que Deus deu para ele, então ele era o quê? O nosso Senhor, assim como Paulo fala nas suas epístolas, né?
que Jesus, o meu Senhor, Jesus de Nazaré, Paulo fala, porque ele não tinha vindo, eles viviam no reinado de Jesus de Nazaré. Então Jesus de Nazaré é o Senhor deles, mas nós não. Se eu disser que Jesus de Nazaré é o meu Senhor, e Senhor só existe um, é Deus próprio, é o Deus mesmo, é o nosso Senhor. Então eu estou rebaixando Deus a um homem, estou rebaixando Deus a um homem. Aí está aqui, né? Escuridão já vem, então aflito meu Senhor. Quanto planteou, né? Sangue ao seu suor. Tá, meu amado, esse hino está falando antes da cruz ou depois da cruz? Antes da cruz. Então, antes da cruz não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Tudo começou a acontecer depois da cruz e continuou até o ano 70. No ano 70 foi finalizado tudo. Vamos aqui. No Getsemane, quem foi levado para o Getsemane? O Cristo ressuscitado ou Jesus de Nazaré na sua carne? Jesus de Nazaré na sua carne. Então, de quem o hino está falando aqui? De Jesus de Nazaré. A quem o hino está não exaltando, porque esse hino aqui, ele não exalta, ele faz vergonha a Jesus de Nazaré, porque estão jogando na cara dele toda a humilhação que ele passou. Então é o hino que não exalta nem o Cristo ressuscitado e nem o próprio Jesus de Nazaré. Aí vem o verso 3. Vê o Salvador com as feridas mãos. Com as feridas mãos. Está se falando de quem? De Jesus de Nazaré. Mas o que está escrito na Bíblia? Toda honra, toda glória seja dado ao Cristo ressuscitado, ao Espírito. O Espírito é o Senhor, disse Paulo. Feridas mãos, de chamando o pecador. Jesus também não era pecador, porque Jesus não transgredia a lei. Quem transgredia eram os outros judeus. Jesus veio para cumprir a lei. Então, se quer dizer que o pecador é Jesus, também não era, né? Nós não somos, nunca fomos, porque nós gentios nunca tivemos lei. Então não era pecador. A letra está toda errada desse hino. Vida eterna tem os que nele crê. Vida eterna tem o que nele crê. Até aí tudo bem. Que a crença tinha que entrar por Jesus de Nazaré. O povo, qual era essa crença que o povo tinha que ter aqui em Jesus de Nazaré? O povo tinha que crer que o próprio Deus estava nele. Então quem olhava para Jesus de Nazaré não tinha que ver um homem, tinha que ver Deus, o Espírito. Foi isso que ele falou para quem? Para o Filipe. Quando Filipe disse para ele, nos mostra o Pai que nós ficamos satisfeitos. E Jesus falou, o Pai sou eu. Então era para Jesus ver, era para Filipe ver quem? Jesus de Nazaré ou o Pai que estava em Jesus de Nazaré? Ver o Pai e não Jesus de Nazaré. Aí aceita o seu amor, né? Vida eterna tem os que creem e aceita o seu amor. Como se Cristo, né, que nós temos que aceitar é Cristo, como se Cristo fosse um caco de banana, que a pessoa vai na feira, tá bonita, você compra, tá feia, você passa para outra banca. Mas não é assim. Ele nos comprou, então nós somos propriedade dele. Não tem essa de aceitar ou deixar de aceitar. Aí vem o versículo 4. Aqui já puseram depois da cruz. Venha Cristo. Venha Cristo. Vem confessando. Vem confessando o quê? Vem confessando. Já teus pecados. Olha, venha Cristo já confessando os teus pecados. Que pecado? Confessando pecado. Se depois da cruz
Ele carregou os pecados dos judeus e não dos gentios até a cruz. Era o caminho dele, né? Quando ele falou, eu sou o caminho, ele estava falando que ele era o único caminho, que ninguém podia entrar por aquele caminho. Ele era o único caminho, que só ele podia passar por aquele caminho. E ele ia levar ali na cruz o quê? Os pecados dos judeus. E aqui o menino está dizendo aqui, já os teus pecadores, já vem a Cristo confessando já os teus pecados. Nós não temos pecado. Se eu canto esse hino aqui, eu estou dizendo o quê? Que o sacrifício dele foi em vão. Porque se ele levou os nossos pecados, que pecado nós temos? Nenhum. Então, cantando esse hino aqui, além de eu estar envergonhando Jesus de Nazaré, ainda estou passando na cara dele a vergonha, a humilhação que ele passou. No coração sentirás o perdão. Essa frase aqui até que está certo, porque no coração é aqui onde Deus mora em nós, né? Seu perdão, pois Jesus te perdoará. O hino aqui está no pretérito futuro. E ele perdoou o nosso pecado quando? Na cruz. Foi na cruz que foi perdoado os pecados. Não perdoará. Não, foi na cruz. Então, mais uma frase que está denegrindo o sacrifício dele. Então, meus amados, aí você pega um hino dessa letra toda errada, aí mete o som. Olha as emoções. Olha as emoções que entram no instrumento musicais. Agora você lê a letra e vê a diferença com os instrumentos musicais. Então, meus amados, tá aí minha primeira denúncia do hino número 12 da chamada harpa cristã, que de cristã só tem um nome. Fique em paz, paz eterna e até domingo às 8 horas da manhã. Amém?